Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar aqui falando sobre as abominações, que são as coisas que são odiosas, execráveis e repulsivas, tanto para mim quanto para você, e principalmente para o nosso único soberano Deus Criador. Sim, porque ele considera muitas coisas abomináveis e ele não quer, em tempo algum, que você ou eu pratiquemos tais coisas, porque ele sabe que essas práticas abomináveis, elas fazem mal para cada um de nós, fazem mal para cada um de nós mesmos. Várias más consequências acontecem nas nossas vidas quando praticamos essas coisas. Por isso, ele não quer isso, nem para você nem para mim, porque ele quer o nosso bem. Ele não quer ver o nosso mal por praticarmos as abominações, mas ele quer ver o nosso bem quando praticamos as coisas certas, as coisas que ele concorda e aprova. Então, nós temos que ter a sensatez de reconhecer isso, para que assim possamos viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, praticando o bem, praticando os valores éticos e morais que ele quer que pratiquemos todos os dias. É isso que vai fazer com que tenhamos uma vida saudável, com uma consciência pura, longe das más consequências das abominações que hoje você pode ver claramente acontecendo em todas as pessoas que praticam essas coisas. Então, o nosso Deus e Pai quer o nosso bem, mas será que nós queremos o nosso bem também? Será que nós estamos nos desviando dessas abominações? Ou será que estamos praticando? Se estivermos praticando as abominações que existem na Terra hoje, estamos em maus lençóis, digamos assim. Estamos causando a nossa própria ruína e perdição. Estamos nos desviando das coisas certas para praticar as coisas erradas. As coisas que não nos convêm, não nos edificam em nada. Só nos prejudicam, nos apodrecem, nos fazem morrer. É isso que acontece. Então, nosso Deus e Pai está nos dando uma oportunidade de não praticarmos isso, porque Ele está falando claramente sobre isso, sobre essa questão, para que possamos nos conscientizar através do que Ele nos diz. Precisamos nos conscientizar de que não precisamos praticar essas coisas. Essas coisas não são importantes, não são úteis. Pelo contrário, só nos prejudicam. São coisas nocivas, coisas que ameaçam as nossas vidas, com várias e várias consequências que levam a população do mundo a estar do jeito que está. Isso dá para se ver e notar claramente com seus próprios olhos. E você quer isso para a sua vida? Com certeza não. Então, vamos dar ouvidos à voz de nosso Deus e Pai, nosso Criador, que quer o nosso bem, quer nos ver bem. Então é hora de entendermos isso de uma vez por todas, para acabarmos com essa prática, com essas práticas abomináveis que praticamos, que muitos praticam. A maioria da humanidade, infelizmente hoje, está envolvida e enredada em práticas abomináveis. E isso não pode continuar. Então, hoje eu vou ler aqui um texto que vai falar exatamente sobre isso. Esse texto vai mostrar o perigo, como é perigoso praticar abominações. Aquelas pessoas que se envolvem com isso e praticam isso, talvez não se deram conta ainda do mal que isso pode lhes causar. São coisas terríveis que podem acontecer na vida da pessoa. E esse texto vai falar sobre isso. Vai falar, Deus falando para o seu povo não praticar essas coisas, porque o próprio Deus sabe que quando alguém começa a praticar essas coisas,
ele sofre mais consequências. E Deus, o nosso Criador, não quer que você e nem eu soframos essas más consequências em tempo algum. Ele quer nos livrar disso. Ele quer que possamos viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É isso que Ele quer. Mas para fazermos isso e vivermos essa vida do jeito que Ele quer, todos têm que deixar de praticar as abominações de forma unânime. É assim que tem que acontecer. Então espero que esse texto que eu vou ler aqui seja útil para a sua vida, porque Deus vai falar com você através desse texto, da mesma forma que falou para o povo de Israel. Hoje Ele fala para você, hoje Ele fala para mim, hoje Ele fala para todos, de forma muito bem clara, simples, objetiva. Então é isso que devemos entender. Então eu vou ler aqui o texto que está aqui no quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. E o texto está escrito assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Então, todas essas coisas são abominações. As imagens de escultura dos deuses que existem hoje, assim como existiam naquela época, as imagens de escultura dos deuses que existem hoje, você não pode se deixar levar por essas imagens. Você tem que queimar isso, como diz aqui. E a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles. Então tem muitas pessoas, tanto naquela época como hoje, que estão se deixando enlaçar, se deixando envolver, se deixando enredar pelo ouro que estão nas imagens de escultura. Seria esse o procedimento certo? Não, é o procedimento errado. É o procedimento que leva a pessoa a praticar abominação. É assim que acontece. Pois são uma abominação ao Senhor teu Deus. Então nós devemos nos conscientizar disso, que essas coisas são abominações para o nosso Deus e Pai. E para nós também. Então nós não devemos em tempo algum praticar essas coisas. Devemos escapar disso aí, fugir, sair fora. Ainda há tempo de tomarmos essa decisão. Tomarmos essa decisão firme, definitiva, de não praticarmos mais abominações em tempo algum. A menos, é claro, que alguém queira se auto-prejudicar, se auto-atrapalhar, se autocondenar a uma ruína e perdição. Trazer sobre si mesmo más consequências do seu próprio erro, que pela teimosia de muitos ainda praticam hoje. Mesmo que já tenham ouvido várias vezes para parar com essas práticas, mas eles continuam. Talvez a cegueira de entendimento lhes impeça de ouvir e ver a verdade, de obedecer àquilo que Deus quer. Então, isso pode estar impedindo muitas coisas, isso pode estar impedindo muitas pessoas de não quererem deixar as práticas abomináveis. É como se as práticas abomináveis os escravizassem, de tal forma que eles ficam sempre praticando essas mesmas coisas. Ficam escravos daquilo que os venceu, porque muitas das vezes as abominações os vencem. E eles se tornam escravos do vencedor, que são as abominações. E assim eles continuam praticando isso, dia após dia.
eles continuam praticando as abominações gravíssimas e sofrendo as consequências disso dia após dia também. E aqui, no último versículo aqui diz: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. Então, qualquer coisa abominável é algo amaldiçoado. Você quer ter em sua casa uma coisa amaldiçoada para que você se torne semelhante a ela? Com certeza, uma pessoa consciente e sensata não vai querer isso nunca para a sua vida. Por isso, Deus, o nosso Pai, nosso Criador, está falando isso de forma bem clara. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. Então, quando alguém mete alguma coisa, coloca alguma coisa amaldiçoada em sua casa, ou melhor, quando alguém coloca alguma coisa abominável em sua casa, essa pessoa é amaldiçoada, a maldição pode chegar na sua esposa, nos seus filhos, enfim, na sua família. Olha aí o mal que isso pode causar na vida das pessoas. E Deus quer evitar que esse mal aconteça com todas as pessoas. Por isso ele está dizendo isso aqui de forma muito bem clara. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então, você tem que odiar essas coisas, porque essas coisas são coisas execráveis. São coisas que você não pode amar essas coisas, praticar essas coisas em tempo algum. Você tem que odiar com toda a sua força. É assim que você tem que fazer. Você tem que odiar essas práticas, essas imagens, essas coisas abomináveis que muitos colocam em sua casa. Não faça isso em tempo algum. Você tem que odiar essas coisas. E você tem que abominar todas essas coisas também. Todas as coisas abomináveis, você tem que abominar também. Você tem que ter um sentimento por essas coisas de repulsa, de ódio, de execração. Porque é isso que elas são. São coisas execráveis, odiosas, repulsivas. Você tem que ter esse sentimento por essas coisas. Para que você possa repelir essas coisas de você. Sentir ojeriza por essas práticas abomináveis, por essas coisas abomináveis. Que só levam as pessoas para serem amaldiçoadas. Porque ele diz aqui, pois é amaldiçoada. Todas essas coisas são amaldiçoadas. Qualquer abominação que você coloque em sua casa é algo amaldiçoado. Não queira isso para a sua vida. Não se deixe enganar por isso. Não se deixe envolver e se enredar, se amoldar a essas coisas amaldiçoadas. Maldições são coisas terríveis. São pragas. São coisas que nenhum ser humano deve... isso não é algo que nenhum ser humano possa ter em sua vida. E Deus não quer isso para ninguém. Pelo contrário, Ele quer que a pessoa seja abençoada, seja liberta, seja salva dessas coisas. Então, esse é o objetivo de Deus ter falado isso aqui para o povo. Mas Ele não falou isso apenas para o povo. Ele deixou isso aqui para que todas as pessoas, de forma geral, que estão sobre a face da terra hoje, possam entender isso. Para que não pratiquem e não coloquem coisas abomináveis em sua própria casa. Porque isso traz consequências, traz maldições para a vida da pessoa, a vida da família, de modo geral. Então Deus quer nos preservar disso. E eu espero que você, que é um ser humano consciente, sensato, possa se acautelar dessas coisas, se prevenir e se resguardar de qualquer coisa abominável, de qualquer prática de abominações,
para que você não seja amaldiçoado e não se torne alguém abominável também. Então, isso foi esclarecido hoje, de forma muito clara e simples, para não deixar dúvida em ninguém, mas sim para criar na pessoa certeza e convicção de que é isso que ela deve fazer. E eu espero que você faça isso para o seu próprio bem. Essa é a mensagem de hoje, séria e importante para a sua vida, que eu espero que você possa entender isso. Medite essas palavras no seu coração para você chegar à conclusão do que você deve fazer. E o que você deve fazer é parar com as práticas abomináveis e tirar elas de sua casa para sempre. É isso que eu espero que você faça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.